Olá pessoal, tudo bem? A videoaula de hoje é sobre propriedades de endorrelações. Para lembrar um pouquinho antes, o que são endorrelações, né? A gente viu na aula passada o que são relações de forma geral e endorrelações são aquelas relações que têm origem e destino no mesmo conjunto, tá? E essas propriedades que a gente vai ver hoje, elas somente fazem sentido nesse tipo de relações, né? Se eu tiver uma relação que tem um domínio diferente do contradomínio, né? Uma relação aqui R que vai de A para B, não faz muito sentido verificar esse tipo de propriedade aqui, tá? Então, o que a gente precisa são de relações que tenham domínio e contradomínio no mesmo conjunto, tá? Endorrelações. A gente vai ver 5 propriedades de endorrelações. Na verdade, a gente vê em grupos, tá? A gente vai ver a reflexividade e a irreflexividade, a transitividade e simetria e antissimetria. A gente vai agrupar a reflexividade e a irreflexividade, a simetria e a antissimetria, apesar de uma não ser o complemento da outra. Elas são muito próximas, tá? Mas quando eu não tenho uma propriedade, não quer dizer que eu não vou ter a outra, ou vice-versa, tá? A gente já vai ver. Então, vamos começar com as intuições de cada uma dessas propriedades, tá? O que a gente quer dizer com uma endorrelação, uma relação ser reflexiva? Uma relação reflexiva se todos os elementos do conjunto suporte relacionam-se consigo próprio. Então, a gente tem que lembrar que uma relação, uma endorrelação, tem um conjunto de domínio e contradomínio, certo? E eu preciso ver se todos os elementos daquele conjunto. Por isso que é importante a gente saber não só os pares da relação, mas também sobre qual conjunto que ela está definida. Porque reflexividade e irreflexividade, no caso, eu preciso saber qual é o domínio, qual é o conjunto de suporte. Tá? A reflexividade é quando todos os elementos, cada um dos elementos, se relaciona consigo próprio. E a irreflexividade é quando nenhum elemento relaciona-se consigo próprio. Ok? Transitividade. Transitividade indica que se eu tiver algum caminho entre um elemento X e um elemento Y, eu tiver um caminho através de relações, seja por outros elementos, então do X eu consigo chegar no Z, do Z eu consigo chegar no H, do H eu vou pro W e o W vai pro Y. A transitividade indica que se há um caminho, então há um caminho direto também. Então a transitividade vai me dar uma relação transitiva, é aquela que se existe um caminho de vários passos, eu tenho um caminho de um único passo. Tá? Simetria, eu coloquei aqui, é tudo que vai e volta. Né? Uma relação simétrica é aquela em que toda vez que um elemento está relacionado com outro, a vice-versa também ocorre, né? O outro tem que estar relacionado com esse primeiro também. E a antissimetria é quando eu tenho, no máximo, uma relação entre dois elementos quaisquer. Isso aqui são as intuições, a gente vai ver direitinho as definições de cada uma matematicamente, que daí não tem como ter dúvidas do que é uma relação com essa propriedade e o que é uma relação que não tem essa propriedade. Então, a gente vai começar pela reflexividade, tá? A gente está trabalhando aqui com relações binárias, lembrando, né? Endorrelações binárias, e a gente diz que uma relação é reflexiva se somente ser para todo elemento do meu domínio, esse elemento está relacionado com ele mesmo. Tá? Notem o seguinte, não adianta eu só olhar para os pares da minha relação R. Eu preciso saber quem é A. Eu preciso saber quais são os elementos de A. Tá? Porque se eu só olhar para os pares que tem em R e eu ficar procurando se eu tenho pares, um elemento com ele próprio para todos os elementos que aparecem, isso não quer dizer que de repente eu não tenha algum elemento em A
que não está relacionado com ninguém, nem com ele próprio, tá? Então eu preciso saber o conjunto suporte, o conjunto sobre o qual essa minha relação está definida. Tanto que quando a gente está trabalhando com uma endo-relação, a gente costuma indicar o conjunto suporte e a relação. A gente denota muito assim. A irreflexividade não é uma propriedade complementar, mas é uma propriedade que a definição dela é muitíssimo parecida, né? A relação vai ser irreflexiva se, dados todos os elementos do meu conjunto suporte, nenhum elemento relaciona-se consigo próprio, tá? Então, não existe par azinho, azinho, qualquer que seja o azinho dentro de A, tá? Então, na verdade, a gente só colocou aqui esse não aqui, né, da diferença. Deixa eu... Tem uma diferença só em ter esse não aqui, mas faz bastante diferença na propriedade em si, tá? Não é uma propriedade complementar à reflexividade. O que eu quero dizer com isso? Que uma relação não ser reflexiva não quer dizer que ela seja irreflexiva. Assim como uma relação não ser reflexiva não quer dizer que ela seja reflexiva. Na verdade, eu consigo definir relação, por exemplo, que seja tanto reflexiva quanto irreflexiva. Existe. Assim como é bastante comum ter relações que não são nem reflexivas nem irreflexivas. Tá? Vamos para exemplos. Então aqui eu peguei um conjunto de 3 elementos, 0, 1, 2, tá? Que aparecem em algumas dessas relações, e também eu peguei relações sobre conjuntos bastante conhecidos, tá? Relações que são reflexivas, mas não irreflexivas, tá? Ou seja, relações que têm a propriedade de reflexividade somente. Somente não, tem outras, mas sobre isso, né? Os naturais com a relação menor igual. Então, a gente tem lá aqui 0, 1, 2, 3, 4. E é menor igual, né? Então, eu tenho... isso aqui não vai, né? Opa, esse aqui já foi. A gente tem também esses pares aqui todos. E assim vai. O 1 aqui. Assim vai. O 2 também. E assim vai, tá? A gente tem, é menor igual, então o 0 é menor ou igual a ele próprio. O 1 é menor ou igual a ele próprio, o 2 é menor ou igual a ele próprio, o 3 é menor ou igual a ele próprio, o 4 é menor ou igual a ele próprio. Qualquer número natural n é menor ou igual a ele próprio. Então, essa relação é reflexiva. Todos os naturais são menores ou iguais a eles próprios, né, para cada um dos naturais. Esse segundo exemplo aqui, né, é o conjunto das partes de A. Então, nesse caso, para relembrar, o conjunto das partes são todos os subconjuntos de A. Então, eu tenho o conjunto vazio, todos os conjuntos de um só elemento. Opa! Aqui. Todos os conjuntos de 2 elementos. E os conjuntos de 3 elementos. 0, 1, 2. Pronto, esse aqui é o meu conjunto dos subconjuntos de A. 2 na A, ou também chamado de conjunto das partes de A. Se eu pegar a relação de estar contido, né, essa relação é reflexiva, porque todo conjunto está contido nele mesmo, certo? Isso aqui é o estar contido normal. Tem o estar contido propriamente, que é esse aqui, tá? Que daí ela é irreflexiva, que o estar contido propriamente tá contido, mas não é igual ao próprio conjunto, tá? Se eu pegar a relação do produto cartesiano de A com A, ou seja, todos os pares formados por 0, 1, 2, ela é reflexiva, porque eu tenho os pares 0, 0, 1, 1 e 2, 2.
E a relação aqui de igualdade, que é somente os pares 0, 0, 1, 1 e 2, 2, tá? Aqui tem as relações que são irreflexivas e não são reflexivas, são somente irreflexivas. Então, a relação de diferença sobre os números inteiros, por exemplo, o que é irreflexiva? Eu não posso, nenhum elemento pode estar relacionado com ele próprio. E todo número inteiro não é diferente dele mesmo, né? Todo número é igual a si mesmo. Então, eu não tenho que o menos 4 é diferente do menos 4. A gente não tem a relação do menos 4 com o menos 4 quando a relação é diferente. E para qualquer outro elemento vai ser assim, certo? Então, ela é irreflexiva. Se eu pegar aqui o conjunto A, né, esse 0, 1, 2, e colocar a relação vazia, né, eu tenho aqui A, que é 0, 1, 2, e os pares da minha relação não tem ninguém. O que eu preciso para uma relação ser irreflexiva? Eu não posso ter nenhum elemento relacionado consigo próprio. Então, em R, sendo R vazio, eu não tenho o 0 relacionado com o 0, eu não tenho o 1 relacionado com 1, nem o 2 relacionado com 2. Então, essa relação é irreflexiva. E aqui, uma relação qualquer, notem que eu não tenho nenhum elemento relacionado consigo próprio, certo? Então, ela é irreflexiva. Já essa última aqui é uma relação que não é nem reflexiva, nem irreflexiva. Por quê? Olha só, ela não é reflexiva, porque eu tenho o 2, 2, mas faltou o 0, 0 e o 1, 1, uma vez que essa relação está sobre A. Então, como eu não tenho todos esses três elementos na relação, então ela não é reflexiva. E não é irreflexiva. Por quê? Porque eu tenho esse par aqui de um elemento com ele próprio. E daí eu não tenho a irreflexividade. Dentro de como é que a gente pode representar uma endorrelação, né? A gente pode representar não só indicando todos os pares ou dando a regra de formação da relação, mas também a gente pode usar a relação, colocar ela como uma matriz de zeros e uns, ou então como um grafo, lembram? E essas propriedades são fáceis de verificar quando a gente tem essa representação, tanto de matriz quanto de grafo. Tá? Quando eu tenho a relação representada como uma matriz, a reflexividade, para eu identificar se uma endorrelação é reflexiva, basta olhar a diagonal principal. A diagonal principal da matriz tem que estar toda coberta de uns. Somente com 1. Se toda a diagonal principal ter 1, não tiver nenhum zero na diagonal principal, eu tenho uma relação reflexiva. Para irreflexividade, eu tenho que olhar de novo a diagonal principal. Porém, dessa vez, eu tenho que ter somente zeros. Né? Na diagonal principal, somente zeros, eu tenho uma relação irreflexiva. Para o caso de representação de grafo, a reflexividade, a gente vai olhar cada um dos vértices, cada um dos nodos. Todos os nodos têm que ter um ciclo, né? Tem um nodo aqui, eu tenho que ter uma aresta com origem e destino nele próprio. Todos os nodos do grafo, se todos os nodos do grafo têm esse ciclo, é reflexivo. Para irreflexividade, nenhum dessas arestas podem aparecer. Então, dado qualquer nodo do grafo, eu não posso ter esse ciclo do nodo para ele mesmo. Vamos dar uma olhada aqui, né? De novo, nosso 0, 1, 2, tá? Duas relações aqui que são reflexivas, tá? Anotem aqui a diagonal principal só com 1, tá? Essa aqui é o produto cartesiano do A com A, né? Então tá tudo com 1, inclusive a diagonal principal. Aqui a relação de igualdade, então só a diagonal principal com 1, tá? Mas isso aqui é o suficiente para ser reflexiva. Para ser irreflexiva, aqui a minha relação vazia, ó, todo mundo em zero, inclusive a diagonal principal, então ela é irreflexiva.
E aqui é uma outra relação que a gente colocou aqui. Eu tenho o 0 com o 1 com o 2 e o 2 com o 1. Mas notem aqui a diagonal principal, ela está toda em 0. Então, é irreflexiva. Como será que seria a matriz? Como é que eu vejo uma matriz de uma relação que não é nem reflexiva nem irreflexiva? E fica aí uma pergunta também. Existe pelo menos uma relação que tem ambas as propriedades. Que relação seria essa? Exemplos em grafos, né? Lembrando, reflexividade, todos os nodos têm que ter o seu loop. Né? Então aqui eu tenho o 0 com ele, o 1 com 1, o 2 com o 2, então aqui é reflexivo, assim como esse, ó, todos os nodos. E aqui em grafos é bem mais fácil também de visualizar, porque a gente, por exemplo, se tivesse um elemento 3 aqui, se tivesse um elemento 3 que não tivesse nessa brincadeira, tivesse assim, isso já deixaria explícito que não é reflexiva mais a minha relação, porque o 3 não está relacionado com o 3, apesar do 3 tá dentro do meu conjunto, tá? Isso supostamente. E irreflexiva, aqui, né, a gente não tem, notem aqui os nossos nodos todos, sem os loops, né, sem a aresta deles, para eles próprios. Ok. Vamos para a próxima leva de propriedades, na verdade é só uma, que é a relação transitiva. Quando é que uma relação é transitiva? Definição, então, formal. Eu tenho uma relação transitiva, sei somente se, dados quaisquer 3 elementos do meu conjunto, notem, não precisam ser elementos distintos, tá? Então, eventualmente, eu posso ter repetição aqui. Se eu tenho um primeiro elemento relacionado com o segundo, e esse segundo elemento também relacionado com o terceiro, então eu vou ter a relação do primeiro com o terceiro. Tá? Exemplo, relação é maior. Tá? João é maior do que José, José é maior do que Maria. Então, o João é maior do que a Maria, em altura. Ok? Contra-exemplo, a relação de fazer fronteira dentro dos países da América do Sul. O Brasil faz fronteira com a Argentina e a Argentina faz fronteira com o Chile, porém o Brasil não faz fronteira com o Chile. Né? Então, essa relação não é transitiva. Tá? Aqui alguns exemplos, tá? Dado um conjunto qualquer, se eu pegar qualquer conjunto, fazer o produto cartesiano com ele próprio, ter todos os pares possíveis, isso vai ser uma relação transitiva. Todo mundo está relacionado com todo mundo, então se eu tiver algum caminho entre 2 pontos, eu vou ter o próprio par. O vazio, a relação vazia é uma relação transitiva. Como assim, professora? Então tá, vamos pegar aqui o x sendo A, B, C, D. Ok? A relação vazia não tem par nenhum, certo? Qual era mesmo a definição de relação transitiva? Para todos os elementos A, B, C pertencente a X, se A está relacionado com B e B está relacionado com C, então A está relacionado com C. Se A está relacionado com B e B está relacionado com C, então A está relacionado com C. Notem a implicação aqui. A gente tem uma implicação aqui, né? E numa implicação, se o antecedente é falso, se o meu antecedente aqui é falso, a implicação vai ser verdadeira. Então, no vazio, todos os possíveis elementos que eu colocar aqui, eu vou ter o antecedente falso. Então, todas as implicações sempre vão ser verdadeiras. Então, é uma relação transitiva. Por vacuidade, a gente diz. Mas tem a ver justamente com o fato de ser definido através de uma implicação. Se eu pegar a relação de igualdade de um conjunto qualquer, X, ela vai ser transitiva. Tá? Se eu pegar aqui o conjunto
Agora só com o 1. Não, 1 e 2. Agora, 1, 2, tá? Relação de igualdade vai ser o 1 com o 1 e o 2 com o 2. De novo, é uma implicação. Se eu tiver o 1 relacionado com o 1 e o 1 relacionado com o 1, então eu tenho que ter o 1 relacionado com o 1, e eu tenho. Se eu tiver o 2 com o 2 e o 2 com o 2, eu tenho que ter o 2 com o 2, e eu tenho. E as outras, todas as possibilidades, eu tenho um antecedente falso aqui. Ok? A relação de menor e igual nos naturais, a relação de estar contido dentro de um conjunto de subconjuntos, né? Menor, o estar contido propriamente, tudo isso são relações transitivas. Como exemplos aqui, os inteiros com a relação de diferença. Tá? Vamos pegar até mesmo, ao invés de pegar os inteiros, vamos pegar esse A aqui, 0, 1, 2, com relação diferente. Tá? Então, eu tenho o 0, o 1 e o 2. Relação diferente, então o 0 não está com o 0. O 0 está com o 1, o 0 é diferente de 2 também, o 1 é diferente de 2, o 1 também é diferente de 0, o 2 é diferente de 0, o 2 é diferente de 1. São esses os pares que eu tenho. Eu tenho 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 2, 2, 1, 2, 0. Não tá numa boa ordem, mas enfim. Né? São elementos de conjunto, não existe ordem aqui. Ok, ela não é transitiva. Daí alguém pode dizer, não, professor, olha só, eu tenho o 0 relacionado com o 1 relacionado com o 2 e tenho o 0 relacionado com o 2. Beleza. Mas tem caminhos que não estão, que tem mais de um, dá para fazer um caminho com tamanho maior do que 1, mas não tem o caminho de tamanho 1 aqui. Tá? Por exemplo, o 1 está relacionado com o 2. O 2 está relacionado com o 1. 1 não está com 1. Beleza? Aqui, essa relação aqui, o 0 está com 1, 1 está com 2, mas o 0 não está com 2, tá? E aqui na S também, olha só, o 0 está com 2, 2 está com 0, mas o 0 não está com 0. Para identificar a transitividade numa relação, se a gente tiver a representação de matriz, a gente não tem aí grandes vantagens, né? Olhar a matriz, fazer algum tipo de brincadeira com ela para saber se essa matriz é de uma relação transitiva. Já como grafo, ela tem essa vantagem, tá? O grafo, basicamente, eu preciso ter todos os caminhos de um único passo se eu tiver caminhos de mais de um passo, que foi o que eu fiz aqui, ó. Esse em verde aqui, ela não é transitiva porque eu tenho um caminho do 1 para o 1 em 2 passos, mas não tenho em um só. Tá? Então, aqui, exemplos, né, de relações transitivas, tá? Aqui todos com todos, então eu tenho, por exemplo, daqui do 0 para o 1, do 1 para o 2. Então, eu vou ter do 0 para o 2, tá? Assim como, como eu tenho do 1 para o 0, do 0 para o 1, então eu tenho esse caminho aqui do 1 para o 1, tá? Aqui, todos os caminhos com 2 ou mais passos, existe um caminho com 1. Né? Nesse caso só tem com 1, mas tudo bem. Tá? Aqui também eu tenho todos os possíveis caminhos, né? Eu posso compor esses dois aqui para ter esse. Ou então, esse composto com esse aqui vai dar esse próprio, certo? E a mesma coisa aqui, né? Esse aqui a gente só tem um caminho de 2 passos, que é esse aqui, que está representado aqui também. Tá? É importante notar que aqui esses exemplos que eu passei são só com
com 2 passos, né? Então, vamos fazer um, por exemplo, de 3. Se eu tiver uma relação desse jeito aqui, por exemplo, ela não é ainda uma relação transitiva, tá? Por quê? Apesar de eu ter aqui esse caminho do 1 para o 2, do 2 para o 3, e eu ter o caminho do 1 para o 3, notem que aqui eu tenho o caminho do 0 para o 1 e do 1 para o 3, sem ter o caminho do 0 para o 3, ok? Então, para essa relação efetivamente ser transitiva, eu ainda tenho que ter esse caminho aqui também, do 0 para o 3, e o caminho do 0 para o 2 também. Beleza? Por último, no pacote das propriedades, as 2 últimas propriedades, a simetria e a antissimetria, que, de novo, não são complementares, mas são muito próximas. Tá? Uma endorrelação vai ser simétrica somente se isso aqui acontece. Ó. Se um elemento A está relacionado com o elemento B, então o B está relacionado com A. Tudo que vai e volta. Tá? Lembrando aqui, eu tenho a minha implicação. Em implicação, a gente tem que lembrar que o antecedente pode ser falso. Tá? Exemplo aqui de uma relação simétrica é a relação de parentesco. Tá? Apesar de muita gente não gostar, se eu sou parente do fulano, fulano é meu parente. Não tem jeito. Tá? Antissimetria. Então, uma relação vai ser antissimétrica e daí, olha isso aqui. Se o A está relacionado com o B e o B está relacionado com o A, então A é igual a B. O que isso quer dizer? Não entendi. Tá? Então, vamos ver. Primeiro, não é complementar assimétrica. Tá? Se uma relação não for simétrica, não quer dizer que ela seja antissimétrica. E se ela não for antissimétrica, não quer dizer que seja simétrica. Ok? Mas qual é a ideia? Se vocês lembrarem na parte de intuição, tá? Eu disse que entre 2 elementos distintos do meu conjunto, eu tenho no máximo um relacionamento entre eles. Ou o A está relacionado com o B, ou o B está relacionado com o A, sendo que A e B são diferentes. Por isso que eu coloquei aqui essa mesma definição, só que a partir da contrapositiva. Eu fiz a contrapositiva dessa implicação aqui, tá? Ou seja, não é verdade que A igual a B, então a negação desse é aqui, que quer dizer, não é verdade que A está relacionado com B, ou não é verdade que B está relacionado com A. Ou seja, para 2 elementos distintos do meu conjunto, eu no máximo vou ter um dos dois lados de relação. Eu não posso ter o A relacionado com o B e o B relacionado com o A se eles forem distintos. Se forem iguais, não me importa. Se forem iguais aqui, isso aqui vai dar falso, certo? Ok. Então, simetria e antissimetria não são noções complementares. Eu tenho relações que podem ser tanto simétricas e antissimétricas, tá? Assim como relações que não são simétricas nem antissimétricas. Exemplos aqui, tá? Aqui eu tenho o nosso conjunto A, de novo 0, 1, 2, X é um conjunto qualquer. A relação de todos os pares ordenados de um conjunto qualquer, ela é simétrica, porque eu tenho qualquer elemento relacionado com qualquer outro. Então, se um elemento A está relacionado com um elemento B, o B está com o A também. Estou com todo mundo, né? O vazio, de novo, o vazio é simétrico, é uma relação simétrica. De novo, por causa da vacuidade, por causa da definição ser uma implicação, né? O meu antecedente vai ser sempre falso. Vou pegar aqui, isso aqui, com a minha relação vazia, eu não tenho nenhum par que faz esse ser verdadeiro. Então, eu tenho sempre falso, então, o que seja, vai dar essa implicação sempre verdadeira. Então, a relação vazia é simétrica. A relação de igualdade e de desigualdade são ambas simétricas,
tá? Tanto de elementos quanto de subconjuntos, etc. Tá? Antissimétricas, a relação de igualdade também é antissimétrica, né? Porque o que eu vou ter? Eu vou ter, por exemplo, se eu pegar por esse 0, 1, 2, a igualdade é o 0 igual ao 0, o 1 igual ao 1, o 2 igual ao 2. Para elementos diferentes, eu não posso ter ida e volta. Eu não tenho nenhuma relação de elementos diferentes, né? Para elementos diferentes, na antissimétrica, para elementos diferentes, eu posso ter no máximo um par, ou vai ou volta. Que eu só tenho relacionamentos do elemento com ele próprio, tá? Aqui, uma interessante, eu tenho os pares dos naturais, onde y é igual a x ao quadrado. Tá? Basicamente, eu tenho 0, 0 e 1. E aqui, uma relação que não é nem simétrica nem antissimétrica. Olha só. Nosso 0, 1, 2 aqui, ela não é simétrica. Por que ela não é simétrica? Eu tenho o 0, 1 e o 1 com 0. Porém, eu tenho o 1 e o 2 e não tenho o 2 com o 1. Então, por isso, ela não pode ser simétrica. E ela não é antissimétrica. Por quê? Porque eu tenho esses dois caras aqui. Eu tenho o 0 relacionado com o 1 e o 1 relacionado com o 0. Para ser antissimétrica, eu tinha que ter o 1 igual ao 0, que não é verdade. Então, eu tenho aqui um verdadeiro, então falso. Portanto, não é antissimétrica. Identificar essa propriedade quando a gente trabalha com a relação expressa como matriz ou como grafo. Vamos lá. Quando eu estou com uma matriz representando uma relação, para saber se a relação é simétrica, basta que a matriz seja simétrica. Beleza. A matriz é igual a sua transposta, tá? Se a matriz é igual à transposta dela, é uma matriz simétrica e a relação é simétrica. Basicamente, pega a diagonal e daí a gente olha, né? O triângulo inferior é um espelho do triângulo superior, tá? A antissimetria, para cada posição que eu tiver fora da diagonal, tá? No momento que eu tiver em alguma posição de i e j diferentes, eu tiver um 1, eu tenho que olhar para o ji e aquele tem que ser 0, tá? Eu não posso ter ij e ji, ambos com 1. Grafo é mais simples ainda. Simetria. Entre dois nodos, entre dois vértices, ou eu não tenho seta entre eles, ou eu tenho duas, né? Porque para simetria, tudo que vai, volta, ok? Se são dois nodos diferentes, né? Antissimetria, dado dois nodos quaisquer, no máximo uma aresta, tá? Então, posso ter até uma aresta. Eu não posso voltar. Aqui, então, exemplos em matriz, né? Essa aqui é uma relação simétrica. Notem aqui, eu desprezo a diagonal principal. Para simetria e antissimetria, a diagonal principal não me interessa. Para simetria, o triângulo superior tem que ser espelhado ao triângulo inferior, ok? Que acontece aqui também. Peguei exemplos simplesinhos, né? Outra relação que seria simétrica, se eu tivesse um aqui e um aqui, daí seria simétrico, tá? Aqui, essa relação R, ela é antissimétrica. De novo, eu desprezo a diagonal principal. Não me interessa a diagonal. Aqui, ó, achei um 1. O espelhado dele tem que ser 0. Toda vez que eu achar um 1, o espelhado tem que ser 0. Desprezando a diagonal principal. A diagonal principal não me interessa. Tá? Então beleza. É antissimétrica. Tá? Aqui, vamos lá, desprezamos a diagonal principal. Tá, para ser antissimétrica, olha, eu achei 1, o espelhado é 0, beleza. Achei 1, o espelhado não é 0, então não é antissimétrico. Para ser simétrico, tem que ser o espelho um do outro. Aqui tá, e aqui não. Então não é nem simétrica, nem antissimétrica.
Aqui fica mais fácil ainda, né? Em grafos, olha só, simétrica, vai, volta, sempre. Tudo que vai, volta. Se for, volta, tá? Então, é simétrico. Aqui, tudo que vai, volta, tá? Ah, mas nem foi, tá? Ótimo. Então, é simétrico. Tem no máximo uma aresta entre cada nodo? Sim. Então, também é antissimétrico. Assim como aqui é antissimétrico. E aqui eu não tenho nem simetria, porque eu fui, mas não voltei, e nem antissimetria, uma vez que eu tenho a ida e a volta. Bom, para hoje é isso, tá? E a gente vai seguir então para fechar as coisas. Como é que a gente fecha? Com fechos. A gente vai ver os fechos de uma propriedade a partir de uma relação. Como é que se eu consigo fazer com que essa relação torne-se uma relação com uma certa propriedade. Isso é a ideia dos fechos. Depois a gente vai dar uma olhadinha também em dois tipos especiais de N-relações, que são as relações de equivalência de ordem. E para começar a andar um pouquinho mais adiante, seguir na parte de funções, a gente vai ver propriedades gerais de relações. Funcional, total, sobrejetora, injetora e acaba chegando na bijetora também. Até lá, tchau, tchau.